Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava numa floricultura ali mesmo no bairro onde morava. E um dia entrou um rapaz pela porta. Não me era assim estranho por total, porque eu lembrava de tê-lo visto algumas vezes ali mesmo no bairro, só que nunca tínhamos conversado. Lembro dele se aproximando e já falando: tudo bem? Será que você poderia me ajudar? É que hoje é aniversário da minha namorada. Eu queria dar um buquê de flores bem bonito para ela. Só que eu não entendo nada de flores. O que você sugere? Mostrei alguns arranjos. Perguntei quantos anos ela tinha, porque pode não parecer, mas às vezes isso influencia no gosto da mulher. Ele falou que não sabia, mas que ela tinha uns 32, 34 anos. Nessa hora, eu olhei para ele até com um certo espanto, porque... Primeiro, por ele não saber direito a idade da namorada. E segundo, porque ele não devia estar nem perto de 32, 34. Quer dizer, era bem mais jovem do que isso. Devia ter uns 24, 25. E juro, não foi minha intenção. Até porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas fiz aquele comentário assim... Nossa, então ela é mais velha que você, né? Desculpa a minha indiscrição, mas aqui você tem uma cara assim, um jeito de ser bem mais jovem. Pois é, ela é realmente um pouquinho mais velha que eu. Mostrei a ele um arranjo de rosas que tínhamos já pronto. Em várias cores, aliás, tinha branca, vermelha e amarela. E ele ficou olhando, examinando. Depois perguntou: será que ela vai gostar desse aqui? Falei que sim, até porque é difícil uma mulher não gostar de rosas, né? Independente da idade. Em resumo, ele acabou aceitando a minha sugestão. Caprichei no arranjo, perguntei se ele queria um cartão para escrever alguma coisa, e ele falou que sim. Aí eu quis saber se ela morava ali mesmo no bairro, se queria que a gente entregasse no endereço, mas ele falou que não precisava. Iria encontrá-la na hora do almoço. E foi enquanto ele se dirigiu ao caixa para fazer o pagamento que eu lembrei de uma coisa que até aquele momento não tinha me ocorrido. Minha irmã também estava fazendo aniversário naquele dia. Olha, pensa na coincidência. Eu tinha esquecido assim completamente. Resolvi fazer uma surpresa a ela também. Eu sabia que ela gostava de orquídeas, então resolvi lhe dar uma de presente. Minha irmã era casada. Ela e meu cunhado moravam ali mesmo, nos fundos do nosso terreno. Minha mãe tinha permitido que eles construíssem ali, já que meu cunhado, na época, não tinha condição, né, nem de comprar e também não de alugar alguma coisa só para eles. Aliás, eu quase liguei para ele sugerindo que ele também mandasse uma florzinha para ela, porque com toda certeza ela ia adorar. A Elisa sempre foi assim uma mulher romântica, mas aí achei melhor deixar para lá. Enfim, o rapaz fez o pagamento, depois se aproximou de mim de novo para pegar o buquê. Eu ainda comentei: se todo homem fosse assim, viu? Toda mulher adora receber flores. Sua namorada vai ficar hiper feliz.
Ele sorriu, pegou o arranjo e se foi. Em resumo, no fim do dia, escolhi uma orquídea bem bonita para dar de presente para minha irmã. E tomei o meu rumo. Como já disse, ela e meu cunhado moravam ali, no nosso terreno, parte dos fundos. E a primeira coisa que eu fiz foi ir até lá para ver a Elisa. Ver se ela já tinha chegado, até para lhe dar os parabéns, né? Ela estava conversando com alguém no celular. Mas assim que eu entrei, se despediu da pessoa, dizendo que ligaria depois e veio me receber. Dei-lhe os parabéns, um abraço e falei que aquela orquídea era para ela. Como eu imaginava, ela adorou. Não sabia o que fazer para me agradecer. E foi então que eu desviei os olhos assim para o lado e vi aquele buquê de flores sobre a mesa. O detalhe que não me passou despercebido é que era um arranjo muito parecido com aquele que eu tinha vendido para aquele rapaz. Uma mistura de rosas vermelhas, brancas e amarelas. Sabe, aquilo me chamou a atenção. Só que antes de tirar qualquer conclusão, eu olhei para ele e perguntei: e aquele arranjo ali, Elisa, ganhou de alguém? Notei que ela ficou toda sem jeito, toda embaraçada. Pois é, o pessoal lá do escritório fez uma vaquinha para comprar esse buquê para mim. Ali eu fiquei muito cismado. Tanto que me aproximei da mesa e quando eu peguei aquele arranjo na mão, minha cara foi no chão. Não era parecido com aquele arranjo que o rapaz tinha comprado. Era exatamente o mesmo. Eu jamais iria me enganar. Até porque conhecia muito bem meu próprio trabalho. Como embalava, como colocava a etiqueta. Tinha o adesivo da floricultura ali no plástico que envolvia as flores. Ou seja, parecido não, era o mesmo. Olha, eu olhei para Elisa de novo. E, sabe, eu queria dizer alguma coisa, mas não me ocorria o que falar. Sei lá, chegou num momento que eu vou ter que falar. Sabe, eu vou ter que falar. Se eu estivesse só desconfiando, mas não, é o mesmo. Elisa, me diz a verdade. Quem foi que te deu essas flores? Ué, já te falei. Foi o pessoal lá do escritório. Elisa, não minta pra mim, Elisa. Será que não viu aqui a etiqueta da floricultura? É a floricultura em que eu trabalho. Olha aqui o selo. Quer saber quem preparou esse buquê? Fui eu. Ela ficou toda embaraçada, toda desconcertada, mas não se entregou. Nossa, que coincidência. Que você anda aprontando, Elisa? Como assim aprontando? Não tô aprontando nada. O rapaz para quem eu vendi esse buquê, Elisa, falou que era para dar para a namorada dele, que estava de aniversário hoje. Coincidência, né? Você não acha? Você quer que eu descreva o moço para ver se você conhece? Dessa vez ela não disse uma palavra. Ficou só me olhando com aquela cara. Diante do seu silêncio, eu fui obrigado a perguntar: você anda traindo o teu marido, Elisa? Você não tem dó do coitado? Nessa hora, ela só baixou a cabeça. E de novo não abriu a boca. Olha, eu sei que eu não sou a pessoa mais perfeita desse mundo, mas eu achei muito errado o que ela estava fazendo. Puxa vida. Meu cunhado era um cara tão bacana. Sempre foi um bom marido para ela, sabe? Bom pai para os 2 filhos que eles tinham. E até onde eu sabia, também era um homem direito fiel. Eu fiquei de cara. E é claro que, embora ela não admitisse, lhe dei a maior dura. Pedi que ela criasse o juízo,
que parasse de trair o coitado marido e terminasse com aquele rapaz antes que a história tivesse uma consequência desagradável. E ainda acrescentei: você já pensou no que o Luciano pode fazer se ficar sabendo disso? Depois da bronca dos conselhos, simplesmente saí pela porta. Só que em vez de ir para casa, fiquei ali perto da janela pensando, sabe, e até me torturando, porque aquilo me perturbou de uma tal forma que... E ela aproveitou que estava ali sozinha e ligou para alguém. E logo na primeira frase, eu percebi que tinha ligado justamente pro amante. Porque ela falou, e sem tentar disfarçar: oi, Marcos, você deu mancada hoje, sabia? Meu Deus, com tanta floricultura no mundo, você tinha de comprar aquele buquê justamente lá onde a minha irmã trabalha. É claro que ela trabalha lá, não estou dizendo. Aliás, foi ela que vendeu o buquê para você. Sabe? Pois é. Pensa na dura que ela me deu. Pelo que eu entendi, o rapaz sabia que ela era casada. Ela deu uma bronca no cara. De leve, mas uma bronca, né? Por ele ter comprado o buquê justamente na floricultura em que eu trabalhava. Só que depois, sabe, de dizer aquilo, já ficou mansinha. Porque eu continuei ali perto da janela, escutando. Já combinou outro encontro com ele, já pro dia seguinte. Olha, eu quase voltei para dentro daquela casa, só para pegá-la do pulo. Mas resolvi esperar ela terminar de conversar com ele. E só então entrei de novo. Ela ficou branca quando me viu. Deve ter desconfiado que eu não tinha ido muito longe. Eu não podia tratar minha irmã de outro modo, porque... sabe, uma coisa errada. Você não tem vergonha na cara mesmo, né, Elisa? Eu acabei de escutar tudo que você falou aí no telefone. Combinaram amanhã para que horas? Hein? Você tem certeza de que vai fazer isso com o Luciano? Nessa hora, ela pareceu ficar zangada comigo. Sabe, mudou até o tom de voz. Betty, fica fora disso, tá? Você não sabe o que tá rolando. Eu não tô ficando com o Marcos só por ficar. Eu tô gostando dele de verdade, tô apaixonada. Apaixonada? Presta atenção no que você tá falando, Elisa. Como assim apaixonada? Você é casada. Você tá traindo o pai dos teus filhos. Teu marido. Ela não falou mais nada. E eu então virei as costas, estava saindo pela porta quando ela me disse aquela frase: Betty, só para você ficar sabendo, eu vou me separar do Luciano. E voltei para ela e só a encarei. Mas não falei mais nada, até porque mulher adulta, né? Dona da sua vida, devia saber o que estava fazendo. O fato é que a nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu sempre condenei esse tipo de comportamento. E, sinceramente, não esperava que minha irmã agisse desse modo. Sabe, não é querer ser o Joãozinho do passo certo, mas traição para marido ainda, pessoa casada e com filhos, é uma coisa muito grave, muito. O pior de tudo foi que dali a alguns dias, ali de casa mesmo, escutamos uma briga entre os dois, o Luciano e a Elisa. Claro que eu já tinha escutado discussão entre os dois, mas nunca tinha sido tão feia como aquela. Para encurtar a história, o Luciano tinha descoberto o caso dela com aquele rapaz. E é claro, ficou revoltado.
Minha mãe foi lá para ver o que estava acontecendo e voltou com as crianças, completamente horrorizada. O fato é que depois que o caso veio à tona, a Elisa queria se separar dele. Queria que o Luciano fosse embora dali, deixasse a casa para ela e as crianças. Só que, para minha surpresa, minha mãe se meteu no meio da discussão e disse que dali o Luciano não saía. Até porque quem estava errada era ela, não era ele. E mais, ainda disse que se ela quisesse realmente a separação, quem tinha de sair da casa era ela e não o marido. Nem ali em casa ela permitiu que a Elisa ficasse, mesmo que fosse só por uns tempos. Confesso que fiquei surpresa pela dureza com que a minha mãe tratou da minha irmã. Sabe, tomando partido do Luciano. É claro que a errada era ela, mas a gente sabe que mãe é mãe, né? O fato é que esse episódio ainda deu muito pano para manga, até porque a Elisa não queria sair dali. Não abria mão da casa, mas diante da cara feia da mãe e pelo fato de estar apaixonada lá pelo outro, no fim ela acabou fazendo a trouxa e indo passar uns tempos na casa de uma amiga do serviço. Detalhe, as crianças ela deixou ali com o meu cunhado. Eu achei isso um verdadeiro absurdo. Onde já se viu? Mulher sair de casa e deixar os filhos por causa de outro homem. Naturalmente que não foi só a minha mãe. Eu também tomei as dores do Luciano. Também fiquei do lado dele. Prometemos, inclusive, que a gente ia ajudá-lo a criar os filhos. Não era para ele se preocupar. Até que depois, conversando com meu cunhado, ele falou: não era de hoje que eu estava de olho na Elisa, viu, Beth? Eu já desconfiava há algum tempo que ela andava me chifrando. Aliás, eu queria agradecer o apoio que vocês me deram, viu? O fato é que por conta de tudo que houve, acabei me aproximando mais do meu cunhado. Quer dizer, meu ex-cunhado, nessa altura, né? Quando saía da floricultura, por exemplo, em vez de ir direto para casa, ia ajudá-lo ali na casa dele, com os meus sobrinhos. Às vezes até comida eu preparava. Minha mãe também fazia o que podia, principalmente em relação aos netos. De modo que assim a gente foi tocando a vida. Até que um sábado, o Luciano pediu uma pizza e nos chamou para comer ali com eles. Depois minha mãe voltou para casa, mas eu continuei ali. Até porque estava passando um filme bacana na televisão e eu queria terminar de assistir. Ele colocou as crianças para dormir e depois ficou ali comigo assistindo. E teve uma hora que passou uma cena assim bem romântica, com beijo, carinho, abraço e até sexo. Não era assim uma cena de sexo explícito. Mesmo assim rolou a cena. Olha, eu fiquei tão sem jeito, porque estávamos só nós dois ali. E bem nessa hora, eu por curiosidade dei assim uma olhada pro lado e vi que ele estava olhando para mim também. O pior é que aquela foi a primeira, mas não a última vez que a gente se olhou naquele finzinho de filme. Olha, eu já estava sozinha. Nessa época fazia 2 anos. Desde que tinha terminado um namoro que tinha sido muito, mas muito desgastante. Não havia me envolvido com mais ninguém. Nem mesmo um beijo eu tinha trocado com outro cara. Ou seja, como se costuma dizer, estava carente. E talvez por isso, aqueles olhares que trocamos tenham despertado aquilo em mim. O Luciano era um homem dos seus 40 e poucos anos, estava no auge da forma física e é claro que também devia estar se sentindo sozinho, carente, né? E mais do que isso, também até meio impactado
pelo abandono e a traição da esposa, né? De modo que, sei lá, não sei exatamente o que aconteceu. O fato é que aquelas cenas que passaram ali no filme mudaram completamente a atmosfera entre nós ali na sala. Olha, eu quase levantei do sofá e falei que ia embora de medo do que podia acontecer. Mas aí acabei ficando. Apesar de estar meio me sentindo assim, meio perdida, meio deslocada, meio sem jeito. Quando acabou o filme, me despedi, ele me acompanhou até a porta e dava para sentir aquela tensão no ar. O modo como a gente se olhava não era o mesmo de sempre. Eu, da minha parte, não posso negar. Estava sentindo até uma comichão. Falar claro, me senti excitada. Me senti atraída por ele de um jeito que nunca havia sentido antes. E antes que alguém me condene, eu nunca tinha olhado para meu cunhado com alguma intenção que não fosse aquela de cunhado. Na verdade, nem ele para mim. Acho que foram as circunstâncias. Quando fui sair pela porta, ele segurou assim meu braço e falou: "Se não quer ficar mais um pouquinho? Amanhã é domingo, ninguém trabalha. Vem. Eu procuro mais um filme pra gente assistir." "Não, Luciano. Acho melhor não." "Ah, fica. Só mais um pouquinho." Ele falou aquilo e me puxou. Eu, que já estava com o pé para fora da porta, embora ele não tenha me puxado com tanta força assim, acabei entrando de novo. Ele fechou a porta e eu nem tive tempo para nada. Até porque já fui me sentindo sufocada pelos braços dele que me puxou para si. Ele me beijou com tanta paixão que, olha, eu não consegui nem raciocinar. Até que me pegou pela mão e me conduziu até o seu quarto. Eu acho que não preciso nem dizer como tudo isso acabou terminando. Foi loucura, eu sei. Mas é que foi tão espontâneo. E foi tão bom. Quer dizer, eu digo loucura, mas ninguém fez nada de errado, já que eu era solteira. Ele e a minha irmã estavam separados. Não havia nem chance de volta, principalmente porque Elisa tinha assumido publicamente o seu namoro lá com aquele rapaz. Então a gente se entregou ali naquela cama. E aquela foi só a primeira vez. Apesar de um certo clima de constrangimento, dias depois, acabamos repetindo tudo. Ele tomou a iniciativa de me procurar. E eu simplesmente deixei rolar. Até porque tinha adorado aquela primeira vez. Na verdade, começamos um relacionamento. Só que um relacionamento que ninguém mais sabia, além de nós dois. Nem a mãe desconfia do que está rolando entre a gente. Até hoje ela não sabe. Sei lá. Achamos melhor não contar nada, né? Até porque eu tenho certeza que ela não vai aprovar. Repito, a gente não está cometendo nenhuma espécie de pecado ou de erro. Os dois são livres e de impedidos, mas sabe como é, né? Pelas circunstâncias, por ele ter sido meu cunhado durante tanto tempo, fica meio esquisito assim para as outras pessoas, né? Que não sabem como que aconteceu, como começou. Minha mãe, ela é assim daquele tipo tradicional, né? Religiosa, criada naquele sistema mais antigo. Ela pensa que eu vou ver os meus sobrinhos, cuidar deles, preparar o jantar, dar um jeito na casa. Eu até faço isso. Só que depois tem um segundo tempo, do qual ela nem desconfia. A gente se ama sem pensar em mais nada. Quer saber?
Boba foi a minha irmã de deixar um homem como ele sozinho. Na verdade, não sei como vai terminar essa história. Se vamos ou não continuar juntos, se vai acontecer alguma coisa que possa talvez nos separar. A única coisa que eu sei é que estou tratando de aproveitar cada segundo. Nem sei se estou apaixonada. Só sei que ele anda me fazendo tão bem. Mais do que estar me fazendo bem. Esse homem está dando um sentido novo para minha vida. Trazendo assim uma nova cor para os meus dias. Eu andava vivendo assim uma vidinha tão chata. Não estava triste, infeliz ou sofrendo, não. Mas era uma vida assim tão monótona, tão sem graça. E desde que a gente começou essa espécie de namoro, que tudo mudou. Eu acordo com alegria. Sabe, fico o tempo todo pensando, enquanto estou trabalhando, na volta. Cuidar dos meus sobrinhos, fazer a comida para ele. E depois a gente amar. Ele trouxe esse sentido novo para mim. Esse brilho. Quer saber? Ele fez tanto bem e continua fazendo. Ele está, inclusive, me induzindo a coisas que eu antes não fazia, como, por exemplo, me arrumar melhor, me pintar. Tanto tempo eu não me pintava. Estou me cuidando melhor só por causa dele. Para resumir, esse homem acabou me fazendo recuperar a minha alegria de viver.